Olá, amigos do ED, estamos de volta agora, a quarta temporada do programa Você em Destaque. E continuamos aqui nesse paraíso, claro, pousada Casa do IP Amarelo. O nosso entrevistado de hoje é médico ortopedista e ele tem especialização no tratamento de dor crônica pela Faculdade de Salamanca, na Espanha, e muitas outras especializações. Nós vamos falar sobre essas questões, muito importantes para a saúde. Aliás, nós estávamos devendo falar um pouquinho da saúde, só que nós estamos já num mês que começa aquela corrida eleitoral, nós temos eleições gerais e é claro que eu vou perguntar a opinião do doutor a respeito dessas questões da saúde pública. Por exemplo, quem é que já não enfrentou uma fila nos hospitais públicos? Ninguém merece, né? Será que isso tem solução? Isso tudo você vai ouvir nessa entrevista. Conto com você. Doutor Marcelo Murta, muito obrigado por sua presença aqui. É uma honra iniciar a nossa quarta temporada do programa Você em Destaque, trazendo lá de Vassouras um médico tão conceituado, e vamos falar um bocado, bastante. Aliás, nós estávamos devendo aos nossos espectadores esses assuntos voltados à saúde e tudo, mas nós estamos também num momento bastante delicado, em que o Brasil todo está voltado para algo muito importante também, tão importante quanto a saúde, até porque a saúde depende muito dela. Então nós vamos falar um pouquinho também dessa outra veia que os nossos espectadores agora vão ficar sabendo. Seja bem-vindo! Muito obrigado. É sempre um prazer para mim vir a Miguel Pereira, local onde eu tenho tantos amigos, nossa Suíça brasileira. Como já dizia o nosso eterno Rei do Baião. Rei do Baião. Verdade. É uma cidade muito importante para toda a nossa região. E estar aqui com você nessa pousada maravilhosa do IP Amarelo é sempre um grande prazer. Ah, que honra. Muito obrigado, doutor. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito dessa questão da saúde. Doutor, o tempo influencia? O frio e o calor podem influenciar? É um agente que atua na vida das pessoas, principalmente as pessoas que sofrem de dor crônica? Em relação à dor crônica, obviamente no frio existe uma exacerbação de alguns quadros. E em relação a problemas respiratórios, também. Já em outras estações do ano, por exemplo, no verão, existem outros... Parece que cada temperatura traz um... Então, existem outras doenças que podem surgir. Então, por exemplo, a gente tem episódios em que passamos por epidemias de dengue. Então, todas as estações do ano têm a sua importância, porque o ser humano, o corpo humano, ele responde ao ambiente. Sem dúvida. Então, no tempo mais frio, né, e principalmente quando os locais que têm um inverno mais severo, também é um momento em que problemas cardiovasculares exacerbam em função da própria resposta do organismo, da vasoconstrição, a pressão arterial costuma ficar maior. Pessoas que têm alguns problemas renais também têm impacto sobre a saúde delas. Certo. Doutor, eu falei sobre a sua especialização na Europa com relação à dor crônica, mas parece que de repente o espectador pode falar, dor crônica, qual é o perfil, que tipo de mal uma pessoa pode estar sentindo e que deva procurar a sua ajuda? É muito pertinente a sua pergunta, porque a dor, em geral, é um sinal de alerta. Sim. A pessoa está com alguma infecção, alguma inflamação, ela vai rapidamente apresentar dor, calor, rubor, que é a vermelhidão, e a perda de função. O corpo tem a sua linguagem para dizer que alguma coisa não está boa. Dizer que algo está acontecendo. Então, uma pessoa que está, por exemplo, desenvolvendo um infarto, ela, em geral, porque tem casos em que a pessoa pode infartar sem dor, ela apresenta uma forte dor no peito. A gente até... Isso é um anúncio, É um anúncio, Olha. uma evidência que a pessoa deve procurar imediatamente um hospital de emergência. Essa é a dor aguda, que, embora não seja agradável, ela tem uma função muito importante em alertar as pessoas. Já a dor crônica, ela deixa de ser um sintoma, Sim. ou seja, aquilo que você sente, para ser uma síndrome.
um conjunto de sinais e sintomas. E essa dor, em geral, ela não só tem efeito nenhum, apenas o sofrimento, não é? Sim. Como também a causa dela muitas vezes já não está mais ali. Ocorre por uma alteração no sistema nervoso central, uma sensibilização, e a gente tende a classificar da seguinte maneira: dores com mais de 3 meses já são consideradas crônicas. Olha, Essa dor causa grandes problemas a um sem número de pessoas. Para você ter uma ideia, foi feito um estudo na USP, que é também uma universidade por onde eu estudei, que fez uma análise e constatou que mais de 30% da população brasileira sofre algum tipo de dor crônica. que isso, 30% é muita coisa. Realmente é muita coisa. É uma grande causa de incapacidade ao trabalho e também uma grande causa de sofrimento para as pessoas. Por quê? É um sem número de pessoas que deixam de fazer as suas atividades, deixam de ter controle da sua vida por conta de quadros de dor. Então isso é perfeitamente tratável hoje em dia. Existe já um avançado estudo nessa área e que está à disposição daqueles que sofrem para retomar o controle das suas vidas. Perfeito, ótimo. Então quer dizer, sentiu, persistiu, tem que procurar ajuda médica. Deve procurar ajuda médica. Em geral, os médicos especialistas, eles já têm também formação, né, para acompanhar quadros de dor das suas especialidades. Existem algumas dores muito complexas que aí sim é necessário você buscar uma pessoa com essa expertise na área de dor crônica. Certo, pois não. Que é o seu trabalho. É o meu trabalho no meu dia a dia, meu ganha-pão. Sem dúvida. Mas, doutor, quando a gente estava procurando, pesquisando os nossos próximos convidados para essa temporada que inicia com o senhor, o seu nome surgiu e começamos a perguntar e vimos assim o carinho que as pessoas têm, né? E como o seu trabalho é difundido em toda a região. Né? Isso é muito importante e nos deixou assim, muito felizes quando o senhor aceitou a nossa entrevista. Só que o senhor também tem um trabalho, como nós já falamos aqui na abertura, de 15 anos como gestor. Sim. Né? O senhor já atuou à frente de planos Já fui diretor de alguns planos de saúde e alguns hospitais. Eu sempre me interessei pela área da gestão. Fiz inclusive, não te falei, mas eu fiz inclusive um curso de administração na Universidade Federal Rural. Sim. E depois eu fiz, quando me formei médico, um MBA em gestão e saúde. Que foi na Fundação Getúlio. Na Fundação Getúlio Vargas. Fiz também um curso no IUPERJ, uma especialização em políticas públicas e governo. Eu sempre também me interessei pela sociedade, pelas questões públicas, porque a saúde no Brasil, ela tem essa vertente da saúde pública. A saúde dos planos de saúde, ela é suplementar. Sim. Então isso é uma questão muito importante. Os melhores hospitais do Brasil, eles são públicos. Sim. Os melhores médicos do Brasil estão no serviço público. E aí, isso é uma questão que sempre me interessou e eu sempre tenho lutado também por isso durante a minha vida profissional. Que bom, doutor, porque eu não vou ficar com consciência pesada na próxima pergunta que eu vou lhe fazer, porque nós já estamos em agosto, né? O Brasil já está respirando já as próximas eleições. Estamos falando de eleições gerais, estamos falando da possibilidade que o povo brasileiro terá, mais uma vez, né, de tentar resolver esses problemas que afetam a todos nós. Né? Então, uma pessoa com a sua qualificação, com a sua experiência, com seus anos de vivência nesse setor, né, eu fico sempre pensando, quando eu converso com alguém, alguém fala assim, eu não quero saber de política, a política está já, eu não aguento mais esses políticos e tal, e a participação dela é nula. Às vezes não quer nem votar, né, porque já está tão desesperançosa com a política, com os nomes, que as pessoas ficam assim, gente, o que nós precisamos é entender que toda vez que uma pessoa do bem, que é uma pessoa qualificada, se ausenta, alguém vai ocupar aquele espaço. Né? Quem cruza os braços dá espaço para quem não cruza. Exato. E nem sempre quem cruza os braços é o mal, e nem sempre quem não cruza é o contrário. É o contrário. Pois é, então, doutor, é claro que eu fiquei também muito entusiasmado quando eu soube da sua pretensão
para encarar, né? Porque hoje a gente não fala nem ingressar, é encarar, né? Porque a situação é muito delicada, né? Encarar a vida pública. O senhor, eu soube que é pré-candidato a deputado estadual pelo PROS. Sou pré-candidato, serei candidato a partir do dia 16 de agosto. Então, próxima semana. Na próxima semana. Uhum. E eu acredito que nós temos que dar um pouco de contribuição, mesmo que isso cause para nós algum problema pessoal. Porque o senhor já tem uma vida bem estruturada, né? Vitrine. Eu compreendo todas as pessoas que estão indignadas com o atual cenário político, que eu não participei de nada disso. Sim. Então eu também estou indignado, porque sou um crítico a essas questões. Sobretudo cidadão? Sobretudo cidadão. Entendo que existem problemas nas diversas esferas. Existem problemas locais que dizem respeito à nossa região. Vassouras, Miguel Pereira, o senhor conhece bem essa região, né? Conheço bem essa região. Conheço bastante todas essas cidades e bairros. Tenho a minha vida ligada aqui de maneira indissolúvel. Meu avô foi por 3 vezes prefeito de Vassouras, Dr. Narciso da Silva Dias. Foi prefeito 2 vezes, Pati e Vassouras, porque Pati pertencia. Na ocasião pertencia, não estava emancipado ainda. Não estava emancipado. Aliás, ele teve participação nessa emancipação. Foi, meu avô foi crucial e fundamental na emancipação de Pati do Alferes. Foi criticado pelos vassourenses, mas ele sofreu na carne. Sofreu na carne isso, e ele apoiou a emancipação, que entendia que Pati poderia avançar tendo essa emancipação política e administrativa. Era impossível, com o orçamento que existia à época, dar todo o suporte que Pati precisava. Então ele apoiou, foi fundamental. Ele como prefeito, bastava ele dizer, olha, eu acho que não é uma boa, e argumentar como outros fizeram. Essa luta era antiga, e ele deu o apoio. Certo, então que bom, que ótimo. Bom, doutor, você tocou numa questão muito importante, porque como homem bem sucedido no seu setor, na sua área, o senhor vem trabalhando, se dedicando, vivendo, criou realmente esse status que o senhor tem hoje, um médico referência na área de ortopedia, e o senhor sabe que a vida pública é uma vida cheia de ciladas, é uma vida de muitas incompreensões. Então o senhor tem essa consciência, está a fim de encarar. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante, que isso eu aprendi com meu avô. Não existe essa história de nova política, velha política, político pintado de amarelo, de verde, de azul. Só existem 2 coisas na política: a boa política e a má política. Não importa a bandeira. A boa política é aquela em que a pessoa tem princípios. E eu carrego os princípios que eu herdei do meu avô, da minha família, os princípios cristãos, os quais eu respeito. E a má política é a política que está aí, dessas pessoas que estão sendo acusadas, que faliram o nosso estado do Rio de Janeiro, que estão sendo presas, processadas. Por quê? Prejudicaram tanta Eles gente. Negociam os princípios dele. Eles vendem os princípios dele. Eles colocam tudo à venda, né? À venda, até a mãe deles, se você quiser se comprar. tiver uma boa proposta. Eles talvez queiram. Não sei se eles entregam, mas eles vendem. Mas pelo menos eles fazem um negócio, né? Olha, o senhor também, nessa nossa conversa, tocou a respeito do seu conhecimento na região, né, da sua ligação, até familiar com a região, ainda no tempo que algumas cidades não estavam nem emancipadas de Vassouras, não é? E eu lhe pergunto, qual é o seu conceito, como é que o senhor vê a importância de se ter um representante da região no legislativo, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro? Olha, há mais de 40 anos, nossa região não tem um deputado estadual. Há mais de 40 anos? O último deputado que nós tivemos foi o deputado José Vaz, e o mandato dele terminou em 1978. Caramba, então estadual nós não tínhamos. Não temos. Esse tempo todo. E isso tem gerado sérios problemas para nós. Isso explica, Por quê?
nós não temos voz na Assembleia Legislativa. Nós não temos uma população expressiva. Nós ficamos sempre para o final da fila. Sim, o que é Se vem aqui, fatal. se vem aqui um deputado de fora e ele não está errado de vir, Sem dúvida. ele vem, errado é quem vota nele. Você não Porque- retorna, né? Você não- Porque deveríamos ter deputados, nós temos condições de eleger pelo menos 2 deputados A estaduais. região já comporta isso. A né? região comporta isso. E tenho certeza que, uma vez elegendo 1 ou 2 deputados estaduais, futuramente a região vai crescer. Claro. Nós temos muitas oportunidades para a nossa região trazer investimentos. Eu mesmo tenho defendido, junto ao governador Garotinho, Sim. O PROS, ele é um partido aliado ao... o PROS ele está apoiando A candidatura do Garotinho, do Garotinho. que foi quem denunciou. O Cabral, que está preso, ele denunciava aqui no Ministério Público Estadual e ninguém fazia nada. Se não fosse o Garotinho, o Cabral terminaria o mandato dele sem um único processo. Ele pegou um avião, foi a Brasília, foi no Procurador-Geral da República, Despejou lá. Janot, levou uma maçaroca de papel E e estacou, colocou. então. E o processo que hoje ele responde na Justiça Federal, que o Cabral já foi condenado em alguns e responde outros, foi decorrente dessa denúncia que ele apresentou lá. apresentou lá. Então conversei com o governador Garotinho a respeito de algumas coisas muito importantes para a nossa região. E ele também já fez muito, né? Aqui pela nossa região. Fez muito, Né? fez muita coisa. Eu acho que ele foi quem mais fez. Governador. Mas além disso, ele conversando comigo e disse, poxa, você é o meu único pré-candidato lá nessa região, e o que você acha que nós deveríamos buscar? É lógico que tudo que a gente pensar em saneamento, infraestrutura, reforçar a saúde, a educação, são projetos macro. Sem dúvida. Mas eu conversei com ele, ele gostou muito de algumas ideias, e uma delas foi não só retomar o ramal de trem de De passageiros, passageiros, não é turístico. Japeri, Barra do Piraí, Sim. como também vai estudar. Esse ele já até antes de sair, a Rosinha reformou o trem, está pronto e parado num galpão. E pensar na possibilidade de retomar o ramal Japeri Três Rios, talvez com com uma linha auxiliar que vá até Vassouras. Isso, sem dúvida, para todos nós, resultaria na integração definitiva da nossa região. O transporte é fundamental. O transporte ele é fundamental, é um transporte de qualidade, seguro e barato. É mais fundamental ainda. Mais ainda. Não sei se tem essa expressão, mais fundamental. Mas, de fato, é. A gente tem que frisar, mesmo sendo redundante, que isso é uma coisa muito importante. Para o turismo também. Sem dúvida. Uma beleza. Né? Você imagina um turista sair aqui dessa pousada maravilhosa e falar, olha, eu vou conhecer Vassouras, pega um trem, em poucos 20 minutos, minutos está lá, 30 minutos, e depois retorna para Miguel Pereira. Ou a pessoa que mora em Miguel Pereira e tem um emprego em Três Rios, que é uma cidade importante, não é? A pessoa que mora em Japeri quer estudar Direito Japeri não tem em Miguel faculdade, Pereira, por exemplo, que aqui tem. pode estudar Direito em Miguel Pereira, pode estudar Medicina em Vassouras, Pegando um trem. pegando um trem num custo barato. Então isso é uma coisa muito importante. É sensacional. Uma outra coisa importante para nós é resgatar o Hospital Eufrásia. Eu tenho certeza que muitas pessoas de Miguel Pereira e Pati nasceram naquele hospital. Eu tenho certeza absoluta, porque ele foi um motivo de orgulho para toda a região. Ele é um hospital com mais de 200 leitos. E ele está subutilizado. Está subutilizado porque é um hospital que teve muitos problemas de gestão no passado. E agora a atual gestão está tomando as medidas para recuperar o hospital. E falta um interesse e um investimento por parte do Estado. Quer dizer, com boa vontade política é possível É possível reverter, porque é um hospital muito importante para nós. O Hospital Escola, que hoje é uma referência,
ele em termos de infraestrutura, ele é muito menor do que o Hospital Eufrásia. E aquele hospital, a gente observa pessoas que estão na fila de cirurgias, pessoas que estão aguardando uma vaga de UTI, aquele hospital poderia reduzir o sofrimento das pessoas. Eu acho que o Garotinho vai fazer uma bela campanha, ele já fez muita coisa e pode fazer muito mais. E por isso nós estamos ao lado dele, fazendo, conscientizando as pessoas em relação a essa questão e mostrando que é possível, que o Rio de Janeiro tem jeito, é possível fazer alguma coisa pelo nosso estado, desde que nós estejamos do lado certo. E, inclusive, o Garotinho ele teve muita votação aqui na nossa região, né? Ele ganhou a eleição, na última eleição, em Miguel Pereira, de maneira muito boa, foi o mais votado aqui, e tem muitas realizações, tem serviços prestados, né? É um político que é o herdeiro político do Brizola, é o que ficou do legado do Brizola. Doutor, eu falei que essa é a última pergunta, mas me desculpe, eu vou fazer mais uma. Fique à vontade. Se me permita. Tem uma coisa que incomoda muito, de todas as coisas que incomodam o povo e a nossa gente, quando a questão é saúde pública. Uma delas é filas intermináveis que matam pessoas nos hospitais. O senhor acha que isso é possível reverter? É possível reverter. Olha, a política é uma coisa boa. E a gestão também. Sim. Quando você contamina a gestão com a política, a coisa não fica tão boa. Por exemplo, leite com Nescau é bom, não é? Cerveja também é bom. Se você misturar os dois, você vai ver a porcaria que fica. Exatamente. Então, a questão maior hoje da saúde é a interferência política na saúde. Vou dar um exemplo. Se nós tivéssemos transparência nas filas do SUS, isso é um projeto que eu pretendo apresentar. Sim, você tem um projeto nesse Eu tenho um projeto nesse sentido. E dentre alguns projetos, eu tenho um projeto nesse sentido. Olha. Nós tivéssemos transparência, isso fosse auditável pelo Ministério Público, o político não conseguiria furar a fila. Que é o que acontece, né? É o que acontece. O cidadão está lá em 30º lugar e daqui a pouco vem um político e coloca um apadrinhado dele na frente da fila. Aí ele já pulou para 31º. Já pulou para 31º. Só que a vez dele nunca chega, até ele ir lá beijar a mão do político. Então, a gente tem que ter transparência na marcação dessas consultas, exames e cirurgias. Essa fila, é lógico que não vai botar o nome da pessoa, a gente vai botar e inscrever pelo CPF, né? Então, todo mundo vai poder auditar. Como ocorre no transplante de fígado, por que o transplante funciona? Dá certo, e muito certo. Mas e a pessoa que for um caso de urgência e emergência? Essa não é na fila, essa vai ser através da emergência. Com isso, os custos da saúde vão reduzir. Porque aquela pessoa que espera por um exame 1 ano, 2 anos, a saúde dela agravou. E às vezes o que era uma cirurgia simples pode se transformar num tratamento quimioterápico, radioterápico, uma cirurgia extensa. Então, quanto antes a gente diagnostica o problema em saúde, menor é o custo. Sem dúvida, sem dúvida. Então, você tem um projeto para... E esse caminho é bom, porque esse caminho ele vai agilizar e vai baratear. Ele não é só bom, ele é único. Ninguém vai resolver o problema de saúde desse país enquanto não moralizar a saúde. Perfeito. Doutor, foi uma honra muito grande, foi muito bom poder ouvir também a sua opinião, né, nesse momento político que nós estamos passando. Todos nós queremos realmente mudança de fato, não de discurso. A gente precisa de pessoas qualificadas para assumir esses cargos, para nos representar realmente, fielmente, né? Porque eu acho que o eleitor também ele perdeu essa noção de que eleger alguém é eleger o seu representante, o representante da sua cidade, do seu bairro. E que bom que a gente pôde conversar muito sobre isso. Bom, chegou o momento então de o senhor dar suas considerações finais para esse público que ficou até agora com a gente aqui acompanhando o nosso trabalho. Minhas considerações finais são, em primeiro lugar, um agradecimento a você, Hélio, que nos convidou para essa entrevista, e a todas as pessoas que acompanharam até aqui no final. Alguns sei que têm muitas coisas a fazer, ou não têm paciência atualmente para falar de política. Mas é importante que cada um de vocês reflita sobre o futuro que a gente quer para os nossos filhos, tá? Então, agradeço a cada um de vocês e vamos lá, vamos em frente, vamos nessa luta. Dr. Marcelo Murta, no Você em Destaque.